dia. Bom dia. É uma alegria sempre estar aqui nessa casa, né? Eu é que agradeço pelo convite, pela presença de vocês, né? Estarem aqui prestigiando a gente. E hoje nós trouxemos para que a gente possa conversar um pouquinho, falar um pouquinho sobre o sono. Alguém não dormiu bem essa noite aqui? Todos dormiram bem? Todos dormiram bem ou todos estão com frio ainda, que não levanta a mão? Porque, segundo as pesquisas, boa parte da população dorme mal, dorme muito mal. Então, o sono, que é uma das coisas mais importantes na nossa vida, ele não é tão bom, né, como deveria ser. E nós dormimos 1/3 da nossa vida, né? Então ele é extremamente importante, esse período em que o corpo físico descansa. E nós vamos falar, lógico, desse tema, do sono, dos sonhos, que essa parte já desperta um pouquinho de interesse, né? Nós temos sempre curiosidade sobre os sonhos, como eles acontecem, né? De que forma que são, né? E vamos falar, lógico, voltado para o que nos traz a doutrina espírita, né? O espiritismo, que traz enormes ensinamentos sobre esse tema. Tem um capítulo ali no Livro dos Espíritos, o capítulo 8º, que é a Emancipação da Alma, o título do capítulo, e que tem muitas informações sobre esse período em que a gente passa descansando o corpo físico, né? Hoje a própria ciência percebe que o sono é muito importante, tanto que tem estudos, tem clínicas voltadas só para entender, né, esse período em que a gente passa dormindo e o quanto ele é importante. Para que nós tenhamos uma vida saudável, né, porque o objetivo, acho que de todos nós é ter uma vida saudável, né, um período de existência saudável, nós precisamos do que, basicamente? De uma alimentação saudável, né, exercícios físicos, que é importante, o corpo precisa de exercício físico, e do descanso. Então, esses 3 ingredientes físicos nos dão um corpo mais saudável, além, lógico, das questões espirituais, que nós vamos tratar nesse bate-papo que nós temos aí de 50 minutos, aí por volta de 1 hora, 1h30, 2 horas, vai depender de vocês. Se ninguém dormir, aí a gente vai longe. E também, vocês costumam dormir no domingo? Não, né? Porque domingo a gente acorda cedinho, daí já descansado, descansou bem, então não dorme, né? Mas quando nós assistimos palestras à noite ou à tarde, às vezes dá um sono, né? Por que será que na casa espírita também a gente sente um pouco de sono quando vem? Será que é normal, não é normal? Inclusive tem um tópico aí que nós vamos também falar dessa questão aí de sono que às vezes a gente sente na casa espírita ou num outro local, numa igreja, para quem frequenta igreja, numa casa evangélica e por aí afora, né? Então, o título Sono e Sonhos, o capítulo que a gente trata é a emancipação da alma. E o que acontece nesse período durante o sono? A doutrina espírita nos diz que existe um afrouxamento dos laços fluídicos. E agora eu vou ter que falar um pouquinho do que são os laços fluídicos, porque nós não conhecemos, todos nós não conhecemos isso, né? Mas nós sabemos, como frequentamos a casa espírita, que nós somos corpo, né, e espírito. A parte física são distintos. E para que o espírito fique unido ao corpo, aí existem esses laços fluídicos que nos prendem ao corpo. Então, o espírito, ele é como a doutrina nos diz, né, o Livro dos Espíritos nos diz, ele está aprisionado ao corpo, é uma prisão. E aí, até existe uma questão no Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta se o espírito se sente bem preso ao corpo, e eles dizem que ele se sente como um prisioneiro. Nós gostamos, lógico, da vida, temos que preservar a vida, isso é extremamente importante, porque afinal é uma dádiva que nos foi dada para progredir, para nos relacionarmos, então precisamos preservar a vida. Mas a verdade é que no plano espiritual nós somos mais felizes, né? A doutrina espírita vem nos trazer esses esclarecimentos. Então, quando estamos encarnados, é como se nós estivéssemos presos realmente, o espírito aprisionado. Aprisionado através desses laços que nos unem à matéria, ao corpo físico. E nós vamos ver, né, nesse nosso bate-papo, que durante o sono, esses laços eles se afrouxam, né? Por isso diz aqui, ó, um afrouxamento desses laços.
E o que que acontece? Aí o espírito se liberta, temporariamente e não definitivamente. Ele se liberta do corpo e ele pode aí se relacionar de diversas formas, certo? Na questão 402, ali do Livro dos Espíritos, é dito que o sono é um ensaio para a morte. Então, durante a vida, né, material, nós toda noite nós nos preparamos para o momento da nossa desencarnação e quando nós retornaremos para o plano espiritual. Então, é um ensaio que nós fazemos. Nós nos aproximamos muito do plano espiritual, nós contactamos muito com encarnados, com desencarnados. E nós vamos falar um pouquinho de sonhos, então nós vamos comentar sobre sonho premonitório, o que é isso, se é verdadeiro ou não. Aqui tem alguém que já teve algum sonho premonitório que se concretizou ou não? Já? Então tem pessoas que têm. Né? Às vezes nós temos sonhos que nós imaginamos premonitórios, mas não são. São sonhos, às vezes, ligados às nossas preocupações diárias. Né? Da própria vida, medos e uma série de coisas, e nós às vezes imaginamos que possa ser um sonho premonitório, mas algumas pessoas têm realmente sonhos premonitórios. O desdobramento, que é a atividade que nós exercemos no plano físico, no plano espiritual durante o sono. Nós vamos falar dos sonos de aprendizagem. Nós temos possibilidades de aprender muito durante o sono. E isso até faz sentido, né? Nós vivemos, quem vai viver em torno de 90 anos vai dormir em torno de 30 anos. Imagina 30 anos dormindo. Então tem que existir uma atividade durante o sono. É inconcebível que Deus desse, né, essa possibilidade e nós ficássemos totalmente na inatividade, até porque o espírito, ele nasce, né, ele encarna para progredir. O grande objetivo da vida é o progresso. Os pesadelos, por que nós temos alguns pesadelos, né? Vamos falar um pouquinho sobre a questão do sono reparador, nós já comentamos agora também. Por que nós não lembramos da maioria dos sonhos que nós temos? O sono é a obsessão, né? É um período que nós temos que estar alerta, mesmo dormindo, né? Mesmo estando sentidos um pouco adormecidos e hibernando ali, nós precisamos tomar cuidado durante o sono, porque processos obsessivos também acontecem durante o sono. Aí a questão do sono que a gente sente na casa espírita também, eu coloquei esse tópico a primeira vez que eu fiz essa palestra, já há bastante tempo, porque algumas pessoas depois me procuraram para saber, nossa, eu venho aqui na casa e me dá tanto sono, eu quase que duro uma palestra inteira, às vezes eu tenho dificuldade de ficar com o olho aberto. E às vezes as pessoas se preocupam com isso, mas quem está fazendo a exposição, né, não leva em conta isso aí normalmente, não leva, porque a gente sabe que é possível às vezes a pessoa passar por isso. Né? E por que nós temos sonhos também confusos, que não tem, que nem se diz, pé nem cabeça, né? Também acontece. Então, chama-se emancipação da alma, como nós já comentamos, o desprendimento do espírito encarnado, possibilitando-lhe afastar-se momentaneamente do corpo físico. Então, é como mostra a figura ali. Né? O corpo fica ali descansando e o espírito se desprende junto com o perispírito e vai vagar por caminhos que nós, às vezes, temos a possibilidade de escolher, que tem muito a ver esses caminhos com os nossos gostos, as nossas preferências, né? E sempre com a ligação do laço fluídico, dos laços fluídicos. Ali a representação é do laço coronário, né? Que chama-se, alguns chamam de cordão de prata, e tem várias denominações, né? Várias religiões, vários credos espiritualistas classificam e dão nomes diferentes. Mas sempre vai haver esse laço prendendo o espírito ao corpo. No momento que nós desencarnamos, esses laços todos se rompem. E aí o espírito retorna e o corpo segue o percurso dele lá, se dissolve. No estado de emancipação da alma, o espírito se desloca do corpo físico. Os laços que unem a matéria ficam mais tênues e mais flexíveis. E esse deslocamento é tanto maior, dependendo
do grau evolutivo do espírito e até das próprias tendências que ele tem, das questões que estão, às vezes, prendendo ele, as preocupações, né? Então, essa possibilidade de vagar e de visitar e de fazer encontros, né? De ter liberdade, que nem diz aí esse outro slide, é totalmente distinta de um para outro espírito. O sono, portanto, é um estado em que cessam as atividades físicas, motoras e sensoriais, né? Então, durante o sono, lógico, o nosso corpo precisa descansar e o nosso cérebro, o que ele faz? Ele manda uma ordem, né, para o corpo para que os sentidos se descansem, né? Então, isso aí é extremamente importante para quê? Para que nós, durante o sono, não façamos coisas que possam ou nos machucar ou machucar alguém. Imagina nós tendo uma experiência durante o sono e aí nós dar soco, nós levantarmos, nós gritarmos, embora existam casos, né, de pessoas que passam por isso, mas o normal é que esses laços, né, as atividades físicas e motoras sensoriais fiquem adormecidas totalmente. E nós dormimos, como foi comentado, 1/3 de nossas vidas, e o sono, além das propriedades restauradoras da organização física, ele concede-nos a possibilidade de enriquecimento espiritual, através das experiências vivenciadas enquanto dormimos. Então nós vamos perceber que nós vivemos experiências, muitas experiências. E o sonho, portanto, é a lembrança desses fatos, dos acontecimentos ocorridos durante o sono. Então nós sempre, como nós dormimos toda noite, nós sempre temos sonhos, né? Mas boa parte nós não lembramos, né? E nós vamos perceber por que nós não lembramos, mas nós sonhamos todas as noites, não tem uma noite sequer que a gente não sonhe. Os sonhos seriam as lembranças dessas experiências vividas pelo espírito durante o sono. E os sonhos, em sua generalidade, não representam, como muitos pensam, uma fantasia de nossas almas. Então, muitas pessoas imaginam, e eu estava assistindo um vídeo sobre esse tema, onde faziam-se entrevistas para as pessoas, né, perguntando o que elas achavam dos sonhos. E boa parte dizia que não tinha sentido, né, que realmente aquilo ali, que elas não acreditavam que aquilo fosse alguma coisa de importante. Mas justamente porque muitos sonhos são fragmentados, nós não temos assim uma percepção grande do que aconteceu, vem flashes, vem coisas sem nenhum sentido. Então por isso que fica a impressão às vezes que ele, né, é uma fantasia, uma criação da nossa mente. E alguns dizem que é uma criação da nossa mente. A própria ciência às vezes tem dúvida, porque os estudos não levam em conta a questão que nós colocamos aqui, que a doutrina espírita nos oferece, de espírito e matéria. Então fica difícil entender o que se passa durante esse período se você não levar em conta a questão do espírito. Na questão 401, aí Kardec pergunta, né, se o corpo, como é que é? Durante o sono a alma repousa com o corpo? Será que a alma fica em descanso? Nós já comentamos, né? Mas vamos ver a resposta dos espíritos, que é extremamente esclarecedora. Eles dizem assim, ó, não, o espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo, e não precisando este, então, da sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos, né? Quando nós vemos aqui com outros espíritos, nós devemos entender que essa relação, ela se faz tanto com os encarnados quanto os desencarnados. Então, nós podemos, durante o sono, ter vários encontros. E é isso que na prática acontece, por mais que a gente não lembre, né? Como, por exemplo, nós podemos estar com saudade de alguém. Então, eu moro aqui, sou gaúcho, né? Meus familiares, boa parte moram lá em Pelotas, e eu, de vez em quando, estou com saudade, que a gente vai lá uma vez por ano, daí eu vou dormir e sonho com a minha mãe, por exemplo. Então, para mim, aquele sonho é um sonho real. Eu vi ela, né? Vi ela. A vi
abracei, né, fiz carinho, ela me beijou, e daí quando você acorda de manhã, você vem com aquela sensação gostosa, a lembrança daquela pessoa, assim, nossa, que gostoso, né? Parece que eu me encontrei com essa pessoa, e realmente você se encontrou com essa pessoa, porque ela também estava com saudade, né? O nosso pensamento é uma coisa que cria, é muito forte o nosso pensamento. Então, tanto acordado, nós podemos fazer contato pensamento com as pessoas, quanto durante o sono. E durante o sono isso acontece com mais frequência. Então você está dormindo, você sentiu saudade da pessoa, você vai se encontrar com ela. Ela também está com saudade, pensou em você, os pensamentos se encontraram, pronto, vocês se encontram, se abraçam, conversam, né? E isso é perfeitamente possível. E quando você acorda de manhã, você não lembra às vezes o que sonhou, né? Nós vamos ver por que a gente não lembra. Mas você tem a sensação gostosa, como acontece também, às vezes, de acordar com uma sensação ruim. Nossa, o que será que aconteceu? Você acordar mal? Também são contatos que não foram tão bons, né? Aí, na questão 402, o Kardec perguntou, ó, como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? E eles responderam que é pelos sonhos, por aquilo que nós trazemos. Pelos sonhos, nós sabemos como foi a nossa liberdade, se foi maior ou não. Quando o corpo repousa, acreditam, tem o espírito mais faculdades do que no estado de vigília. Lembra-se do passado e algumas vezes prevê o futuro. Nós falamos lá que nós vamos tratar dos sonhos premonitórios. E aqui na questão 402, os espíritos disseram que é possível prever o futuro, né? E por que será que é possível? E nós sabemos que acontece, tem vários sonhos premonitórios famosos, né? É possível porque no plano espiritual, o tempo ele é diferente daqui. Não existe o tempo nosso aqui, é medido nos relógios, pelo minuto, pela hora, mas no plano espiritual é diferente, né? É totalmente diferente. Então existe a possibilidade de se conhecer algo que já está pré-determinado e que vai acontecer. E para alguns espíritos é dada essa possibilidade, né? Não são todos, é uma minoria, e sempre, né? Às vezes as pessoas perguntam, mas por que alguns têm sonho premonitório e outros não? E aquele sonho, por que ele é premonitório? Porque é lógico que tem que haver sempre uma condição de utilidade do sonho. Então ele tem que ser útil, porque Deus não faz nada em vão, Ele não permite nada em vão, nada que nos aconteça. Então, se não é útil para a maioria, ou se não é útil para aquela pessoa como aprendizagem, não vai participar do evento. O evento só acontece se realmente tiver uma utilidade. Então, alguns sonhos premonitórios, eles têm essa condição, eles devem ter essa condição de ser úteis para alguma coisa. Às vezes nós não conhecemos essa utilidade, né? Então, ele adquire mais potencialidade e pode pôr-se em comunicação com os demais espíritos, quer deste mundo, quer do outro. O sono liberta a alma parcialmente do corpo. Já comentamos também. Quando dorme, o homem se acha por algum momento no estado em que fica permanentemente depois da morte. E o Leon Denis, no livro O Invisível, ele fala bastante sobre sono, né, e sobre os sonhos também. Essa é uma matéria muito estudada pela doutrina espírita, né, e vários escritores, estudiosos. O Leon Denis, ele é precursor de Kardec, ele vem depois um pouquinho, ele pegou um pouquinho a fase de Kardec, mas ele deu um pouquinho de continuidade aos trabalhos e aos estudos do Kardec. E ele diz assim no Invisível, lá na página 118, que os sonhos, em suas variadas formas, têm uma causa única, que é a emancipação da alma. Esta se desprende do corpo carnal durante o sono e se transporta a um plano mais ou menos elevado do universo. Então, nós podemos, de acordo com as nossas condições, com os nossos desejos, com os anseios, ir a planos melhores, conversarmos com o nosso anjo da guarda, visitarmos cidades espirituais, né? Ou podemos também ir a planos inferiores. Vai depender tudo da nossa condição, da nossa necessidade. Onde ele percebe, com o auxílio de seus sentidos próprios, os seres e as coisas desse plano. Para estudo, sempre, quando nós vamos estudar esse capítulo de sono e sonhos, tem essa obra do Martins Peralva, que é
uma obra muito importante, onde ele fala, estudando a mediunidade, onde ele fala muito sobre sono e sonhos, e ele classifica os sonhos, né? Então ele diz assim, ó, que os sonhos são comuns, já o Leon Denis classificava esses sonhos comuns de ordinários, e ele diz que esse tipo de sonho comum e ordinário, ele está ligado aos fatos recentes, vivenciados na atual encarnação, as coisas do dia a dia, as preocupações que nós trazemos nas relações, no trabalho, na família. Então isso direciona os nossos sonhos. Eles são próximos, são desconexos, são incoerentes, mas são mais fáceis de lembrar. Então faz sentido, nós começamos a perceber que faz sentido. Por que a maioria dos sonhos que a gente lembra, eles são desconexos? Eles têm um pedaço de cada coisa, né? Já os sonhos reflexivos, revivem-se acontecimentos de outras vidas, armazenados em nossa memória. Nós sabemos, a doutrina espírita nos ensina que nós somos espíritos imortais, nós reencarnamos inúmeras vezes, né? Então, através desse processo da reencarnação, nós vamos adquirindo conhecimentos, experiências que ficam armazenadas conosco. Nós carregamos essas experiências. Elas ficam armazenadas no nosso perispírito e na próxima encarnação aquilo fica guardado onde? No cérebro físico, nesse que vai se desmanchar? Não, porque esse cérebro, quando eu desencarnar, ele vai também se dissolver. Só que como existe o cérebro físico, existe o cérebro espiritual, que fica armazenado, né, essas informações. Então, quando nós adormecemos, muitas dessas informações nós buscamos no cérebro perispiritual. E aí nós trazemos e revivemos elas, lembramos, e isso são os sonhos reflexivos, segundo nos diz o Peralva, né? E os sonhos espíritas ou etéreos, a alma desprendida exerce atividade real e efetiva. Então, se nós fôssemos dividir os sonhos, nós temos os sonhos que são recordações e lembranças de algo que nós já vivemos, né? E coisas relacionadas à nossa existência atual, ao nosso dia a dia, que estão armazenadas tudo no nosso cérebro, ou no cérebro espiritual, ou no cérebro físico. E nós temos as vivências, que é os encontros que nós podemos usufruir durante o período em que dormimos. Isso aí, tanto com encarnados quanto desencarnados. Então, só uma figura para demonstrar como que isso fica guardado, né, no nosso cérebro. E ali a gente vê que nós temos na frente o consciente, que é o que está reservado, tudo que nós estamos vivendo, da própria encarnação. Isso são atividades que nós precisamos resgatar a qualquer momento. Então, tudo que está acontecendo, que eu preciso, que eu trabalho com isso, os relacionamentos, as pessoas que eu conheço, isso está tudo armazenado ali no consciente, né? No inconsciente ou presente remoto, estão armazenadas as informações da encarnação atual e de encarnações muito recentes, né? As últimas encarnações que eu tive, isso também fica armazenado ali no meu subconsciente. E no inconsciente, aí aquelas reencarnações lá para trás. E o futuro está no superconsciente. Então, se nós fôssemos dividir o nosso cérebro, seriam essas informações. Os sonhos comuns, quando acontecem, nós estamos trabalhando só com essa parte. E essas clínicas do sono, é muito interessante, porque eles, eu não sei se alguém já fez já foi dormir numa clínica do sono, quem tem distúrbio de sono geralmente vai, e eles colocam vários aparelhos, e eles conseguem ver a atividade cerebral, de acordo com esses aparelhos. E aí eles conseguem ver, né, vai marcando lá nos aparelhos, se você está sonhando com coisas relacionadas ao presente, atual, porque vai iluminando, né, como se fosse iluminando o cérebro, de acordo com a atividade do cérebro durante o sono, né? E é importante que os sonhos, eles acontecem, em sua maioria, durante aquela fase do sono REM, né? E como que funciona a questão do sono em si? Nós temos sono REM, né, e não REM, REM e não REM, durante a noite inteira nós ficamos assim. E durante o processo do sono REM, aí nós sonhamos, né? Por que nós acordamos e voltamos a dormir? Então, durante a fase do sono REM, é a parte que sonha. Como nós acordamos rapidamente e voltamos a dormir, a gente acaba esquecendo. Se nós conseguirmos acordar durante o sono REM e registrarmos aquilo que a gente sonhou,
né? No outro dia a gente vai ter e vai saber com nitidez o que a gente sonhou. E já os sonhos espíritas são as vivências durante o sono. Na primeira parte do sono temos os sonhos comuns. No início do sono ainda, o que vivemos no mundo material está muito presente em nossa mente. Na segunda parte do sono nós temos os sonhos reflexivos, com o início do desprendimento do perispírito, surge em nossa mente aquilo que já vivemos. E por fim, na última parte do sono, nos desprendemos por completo do organismo físico e vamos agir no plano espiritual. Então temos os sonhos espíritas, né? Ou os encontros, como nós podemos classificar. Então, sonhos comuns. Para que fique claro, né, a representação, o espírito sai e ele não consegue ir longe. Né? Então, nesses sonhos comuns, eu tenho preocupação com o meu trabalho, né? Ali eu tenho um projeto para entregar, tem algo que eu não consigo resolver, então isso está me atormentando a mente. Quando eu vou dormir, eu acabo sonhando, né, com essas questões relacionadas à profissão, relacionadas à parte financeira, todas essas questões materiais que nós vivenciamos. Ou vou viajar, né, e às vezes a pessoa tem medo, por exemplo, de viajar de avião, né, então não gosta e vai ter que viajar de avião. Aí ela está com aquela preocupação, dorme e acaba sonhando que o avião vai cair. Pronto, acabou com a viagem, né? Aí não vou mais viajar de avião. Isso aí é um sonho premonitório. Mas não é que ela realmente tem medo de viajar de avião, ela tem preocupação de viajar de avião. E aí não vai acontecer absolutamente nada. Então a pessoa acaba imaginando o que possa acontecer, né? Por isso que nós temos que, às vezes, tentar perceber, entender como que nós estamos, para poder analisar se aquilo que eu sonhei faz algum sentido, ou se é só realmente uma questão do meu dia a dia. Às vezes preocupações com casa própria, quero comprar uma casa, então a gente acaba sonhando, carro, moto, todas as questões materiais, né? Às vezes tem que comprar presente, está chegando o Natal, então estou com pouco dinheiro, e aí vai dormir de noite, sonha com essas questões, né? Questão de saúde, então também preocupações, às vezes a pessoa não está se sentindo bem, vai fazer um exame, já antecipa todo o diagnóstico do exame, porque como ela não está bem, ela sonha que está com uma doença grave, né? Ela já está preocupada com aquilo, então já fica vivenciando aquele problema com muita antecedência, no fim não tem nada, são só questões relacionadas às preocupações, né? Faculdade, escola de filhos, então tudo questões assim materiais, né? Relacionamentos. Uma questão interessante é também o ambiente que nós dormimos, né? Então, para que nós possamos ter uma noite boa de sono, nós precisamos dormir num ambiente que seja agradável. Então o clima tem que estar um clima agradável, não pode estar nem muito calor, nem muito frio, né? Nesse invernão de Curitiba nós precisamos estar um pouquinho agasalhados. Porque se eu for dormir num ambiente frio demais, eu vou o quê? Eu vou sonhar durante o sono que eu estou lá no Polo Ártico, que está nevando, que está chovendo em cima de mim. Então, o nosso corpo físico, por mais que adormecido, ele está sentindo aquela sensação do ambiente. E aí ele transmite também essa informação e nós acabamos sonhando, né? Sonhando com essas questões. Os reflexivos, que são aqueles segundos, existe maior exteriorização, né? O espírito se desloca. E por reflexivos, nós categorizamos os sonhos em que a alma, abandonando o corpo físico, registra as impressões e imagens arquivadas no subconsciente, inconsciente e superconsciente, e plasmada na organização perispiritual, então registradas no nosso perispírito. Tudo que nós passamos nas encarnações passadas se registra no nosso perispírito, né? Então, por isso que nós precisamos e devemos cuidar do nosso corpo físico, porque senão isso vai se registrar, vai ficar, e numa próxima encarnação isso acaba vindo e me acompanhando. E os encontros espíritas, né, que é o que a gente se pergunta muito, né? Com quem a gente pode se encontrar durante o sono? Então nós podemos encontrar com o nosso protetor espiritual, e acontece bastante, é muito recorrente, porque é o momento que ele tem para se aproximar da gente. Como esses laços eles ficam mais tênues, durante o dia qual é a nossa preocupação?
correndo o dia inteiro. Então, se o nosso anjo da guarda tentar chegar e quer dar um conselho, vai mais com calma, não faça isso, né? Você está conduzindo a tua vida de uma maneira errada, vai ser difícil. Então, durante o sono é o momento que ele se aproveita dessa situação e se aproxima da gente para nos dar bons conselhos. Então, de manhã nós lembramos de muitas coisas, às vezes, que, né, vem na mente aquilo lá, de onde que saiu isso? Foram bons conselhos recebidos do nosso mentor, do nosso anjo da guarda, de outros espíritos que nos acompanham, espíritos familiares, né, que estão sempre preocupados com a nossa encarnação, que estão tentando nos auxiliar. Então, eles se servem do sono para nos auxiliar também nessas questões. Nós podemos encontrar os familiares, como eu falei, a questão daquele familiar que está longe, né? Então, nós podemos encontrar com amigos. Então, aquele amigo que viajou, que faz anos que eu não vejo, que eu estou com saudade, eu sonho com ele durante a noite, eu lembro, né? E aí, quando eu acordo de manhã, eu estou sempre com uma sensação gostosa, né? Podemos fazer novos amigos. E aqui nós vamos lembrar de uma questão extremamente importante. Às vezes a gente conhece alguém e tem sempre a impressão, nossa, parece que eu já conheço essa pessoa. Né? Ou vai viajar para um outro país e chega lá e encontra alguém que você nunca viu. Nossa, que interessante, como é que eu estou vendo essa pessoa? Ou você vai num outro local, num outro país, viaja e visita um lugar e diz, nossa, eu já conheço esse lugar. Então, claro, tem sempre duas situações que podem ter ocorrido. Né? Pode ser uma questão de uma encarnação pretérita e que eu estou recordando isso aí. Né? Olhei e vem esse flash. Mas, grande parte, a maioria das vezes, são encontros durante o sono. Então, eu conheço alguém, converso, porque nós sempre nos relacionamos com pessoas afins, que têm gostos parecidos, né? Que se identificam de alguma forma. Então, você quando encontra aquela pessoa, volta aquilo ali, né? Aquele déjà vu que dizem, né? Nossa, assim. E a pessoa também se identifica com você. E foi durante o sono. Né? Vocês fizeram amizade durante o sono. Podemos nos instruir, fazendo cursos, assistindo palestras, etc. Então, é muito comum, durante o dia, nós trazermos lembranças de coisas, às vezes, que a gente acha que nem viveu. Mas o que foi isso? Durante o sono, eu visitei um curso, eu fui fazer uma faculdade em algum lugar que eu não posso fazer durante o dia. Né? Pode ser tanto no plano material, quanto no plano espiritual. Né? Cursos, escolas. Então, dá para se instruir bastante. E uma grande preocupação que essa nós temos que ter é que também, durante o sono, os viciados procurarão os antros de perdição. Então, aquelas coisas, aqueles vícios que nós lutamos por combater, durante o sono é um momento que isso aí pode voltar muito forte. Então, seja os vícios materiais, né, cigarro, bebida, outras drogas. Então, isso aí, durante o sono, eu posso ir de encontro a esses vícios. Então, é uma preocupação extremamente importante e por isso que nós precisamos tentar dormir bem. Né? E mais adiante nós vamos passar algumas orientações que o Espiritismo nos traz de como nós podemos combater esse tipo de coisa. Sonhos confusos. Esses sonhos de infinita diversidade, conforme o grau de emancipação da alma, afetam sobretudo o cérebro material. E é por isso que deles conservamos a lembrança ao despertar. Isso está no Invisível do Leon Denis. E os sonhos não lembrados? Vejam que interessante a resposta dada na questão 403 do Livro dos Espíritos. Os Espíritos disseram assim, ó, em o que chama sono não há o repouso do corpo, visto que o espírito está constantemente em atividade. Recobra durante o sono um pouco da sua liberdade. Esse corresponde com os que lhes são caros, quer neste mundo, quer em outros. E aqui a parte interessante de nós percebermos por que de nós não lembrarmos dos sonhos. Ó. Mas como é pesada e grosseira a matéria que compõe o corpo, dificilmente conserva as impressões que o espírito recebeu. Então, durante o sono, o que vai, né, ao plano espiritual, participar da experiência é o espírito com o perispírito.
O corpo e os sentidos físicos ficam repousando. O cérebro material, nosso, que funciona em 4ª dimensão, ele está ali no corpo, descansando. E o espírito e o perispírito funcionam numa dimensão diferente. E eles que vão sonhar. Então é natural que quando eu retorno, eu não lembre, porque eu sonhei, eu tive uma experiência numa dimensão diferente, a questão da própria sintonia. Então nós não estamos no mesmo nível de sintonia, né? O que eu vivi com o meu corpo. Daí quando eu acordo, eu não me lembro. Agora é muito interessante que para que nós possamos lembrar de certas coisas que nós sonhamos, tem todo um trabalho do plano espiritual, porque às vezes é necessário lembrar. Então às vezes eu preciso lembrar. Aí eles fazem um trabalho de passes, né, para reduzir a minha vibração energética, para que quando eu acorde eu consiga lembrar de alguma coisa. Mas isso é feito para que eu lembre apenas do que é necessário, ou para mim ou para alguém. Por isso que eu não consigo lembrar exatamente de tudo. Os pesadelos. Claro que os pesadelos estão relacionados com os próprios medos que cada um de nós tem, né? Então nós temos os nossos medos, seja de violência, nós vivemos numa sociedade, né, violenta, com muitas questões. Então, como eu estou muito ligado a isso, esses medos influem. Na hora que eu for dormir, eu posso ter pesadelos relacionados aos meus medos. Então, às vezes eu tenho o mesmo pesadelo, que vou ser assaltado, mas é porque eu tenho uma fobia de assalto, tenho medo, eu já passei por essa experiência e isso me marcou muito. Então, durante o sono, eu acabo passando por isso. Os locais que nós podemos visitar durante o sono, né? E no livro Bastidores da Obsessão, do Manuel Filomeno de Miranda, ele narra isso aí, né? Que durante o sono, ele particularmente, quando ele estava encarnado, o Manuel, ele ia fazer muito trabalho nas regiões mais, aquelas regiões realmente que tinham espíritos sofredores, ele ia auxiliar, então ele participava de experiências fortes. Então, quando ele acordava, ele lembrava daquilo ali, né, como pesadelo. A lembrança que ele trazia era de sustos e tal. Então, eles estão relacionados com os locais visitados, com as lembranças do passado. Então, de repente, numa experiência recente ou num passado muito remoto, eu tive experiências que me marcaram, então eu sonho com muita frequência sobre isso. E os processos de regressão, que são feitos por profissionais, né, da área da psicologia ou psiquiatria, eles fazem, às vezes, trabalhos para tentar fazer com que a gente relembre aquilo lá que passou, para tentar eliminar, às vezes, o que nos causa, né, esses medos, essas fobias, que muitas estão relacionadas até a sonhos que nós temos durante a fase do sono. A obsessão, e isso o Divaldo Franco ele recomenda bastante, muito cuidado, né, porque como nós temos ali os anjos da guarda, o nosso mentor que se aproxima para nos dar bons conselhos, claro que nós temos também aqueles que nós fizemos mal e que às vezes ainda têm o espírito vingativo, ainda querem a vingança e procuram nos atormentar, ter cuidado com a questão da obsessão. Aprendizagem, o momento de aprendizagem. Eu trouxe aqui uma experiência que eu acho bem interessante, que o André Luiz conta no livro Os Mensageiros, que ele fala de um quadro, né, que foi pintado por Florentino Bonat. Então, o André Luiz diz que quando ele estava lá no nosso lar, toda a obra que o Chico psicografou e que ele escreveu, ele visitava colônias espirituais. Então, ele ia em vários locais. E ele, visitando uma colônia espiritual, ele viu um quadro muito bonito, que era esse quadro, o Martírio de São Diniz. E ele, quando encarnado, ele visitando Paris, ele tinha ido num museu lá e tinha visto o quadro, que era pintado pelo Florentino Bonat, né, pintor da época dele lá, né, mais antigo, lógico, mas estava lá no museu. E ele fala para o mentor que está acompanhando eles que aquele quadro era uma cópia, essa da Cidade Espiritual, era uma cópia do quadro do Florentino Bonat. E aí o instrutor disse que não, que aquele era a obra realmente verdadeira que tinha sido pintada lá no plano espiritual por um pintor muito famoso também, e que o Florentino Bonat tinha sido levado durante o sono, né? Ele foi levado, visitou aquele lugar e viu o quadro.
E aí, quando ele acordou, ele vem com aquela inspiração. E aí ele pintou o quadro igual para o artista. E, na verdade, foi uma cópia. O quadro dele era uma cópia. Então, aprendizagem. Isso vale, às vezes, a pessoa que escreve, né? Tem várias pessoas que às vezes acordam durante a noite para escrever. Cantor, compor uma música durante a noite, né? Então, é tudo inspiração que a pessoa acorda e ela recebeu durante o sono. Aprendeu durante o sono e traz isso quando acorda. Uma experiência de reencontro que eu gosto sempre de falar é essa do Dante Alighieri. O Dante Alighieri, né, ele é um escritor muito famoso, e esse quadro, A Divina Comédia, esse livro, A Divina Comédia, é o livro mais famoso dele, né, que ele escreveu em 1300 e pouco. Esse livro todo ele escreveu em experiências que ele vivenciou durante o sono. Ele era levado em vários locais no plano espiritual e ele foi escrevendo. Daí ele escreveu sobre o inferno, sobre o purgatório e sobre o paraíso, né, por experiências dele. Mas quando ele desencarnou, os filhos dele foram lá pegar o livro, porque queriam publicar, né, e o livro estava incompleto. Não tinha todos os capítulos, faltava uma parte. E eles ficaram muito preocupados, porque não iam publicar o livro. Aí, no encontro durante a noite, o Dante vem e fala para o filho dele, para um dos filhos, onde estava o restante do livro, que ele havia escrito todo o livro, mas que estava guardado, estava escondido no lugar onde ele escrevia. Ele tinha num quarto lá, que era praticamente o quarto abandonado da casa, atrás tinha uma passagem secreta e era um lugar que ele gostava de escrever. Quando ele ia, ele ficava lá. E o pessoal não conhecia. Então o livro estava lá. E eles foram, encontraram o livro e conseguiram publicar. Então foi um encontro que o Dante teve com o filho durante o sono e permitiu que a Divina Comédia fosse completada, né? Os sonhos premonitórios, na questão 402, lembra-se do passado e algumas vezes prevê o futuro, responderam os espíritos. Estando entorpecido o corpo, o espírito trata de quebrar seus grilhões e de investigar no passado ou no futuro. E a Joana de Ângeles, nesse livro, Leis Morais da Vida, ela diz que nos estados de desprendimento pelo sono, natural, a alma pode recordar o seu pretérito e tomar conhecimento do seu futuro. Então, só confirmando aquilo que nós falamos, de conhecer o futuro. E tem um dos livros que eu li para elaborar essa palestra, né, que é Sono e Sonhos, do Severino. Eu tinha colocado lá no início Severino, não me lembro o resto do autor. Onde ele conta vários sonhos premonitórios. E um dos que me chamaram bastante atenção é o do Abraham Lincoln, que foi aquele presidente americano que foi assassinado lá no teatro, né? E ele sonhou que ia ser assassinado. Ele teve essa premonição durante o sono, ele foi tirado lá da cama, foi levado pela Casa Branca. Então e é interessante que ele conta assim, tudo que ele está passando. Ele vai de uma sala para outra, um corredor, sala dessa cor, sala da outra. É muito nítido a narrativa dele. E os sonhos premonitórios, o Divaldo Franco também explica que eles são não só os premonitórios, né, os que são vivências no plano espiritual, que não são essa confusão que nós fazemos no dia a dia, eles são muito nítidos e claros. O Divaldo até fala que eles são, como é que ele diz? Colorido, né? Ele conta muito nas palestras dele que ele, quando sonha coisas que foram encontros, e ele tem muitos desses, ele tem muito nítido para ele. E esse do Abraham Lincoln ele também via, e ele chega próximo a uma sala, começa a escutar ruídos, choros, aquelas pessoas todas lá comovidas, e ele chega muito perto do caixão e olha para dentro do caixão, né? Adivinha o que ele vê ali? Não vê nada, né? Mas ele pergunta para alguém, isso aí é brincadeira, né? Eu não sei o que ele viu, mas ele pergunta, na verdade, e daí dizem que é o presidente que foi morto, foi assassinado. E ele acorda, lógico, assustado, né? Imagina você acordar com aquela certeza que tinha sido assassinado. E depois de alguns dias ele acaba sendo assassinado mesmo, ele conta para as pessoas, conta para todo mundo lá, mas
a morte é uma coisa que nós não conseguimos fugir da morte, né? Nós temos, lógico, que ter todos os cuidados com o nosso corpo, cuidar muito bem dele, mas a morte é alguma coisa que vai acontecer num certo momento, né? E ela é uma das coisas, né, que está determinada. Então ele deveria ser assassinado. Isso aí era uma coisa que não era possível se modificar. Então ele teve a possibilidade, no plano físico, ir lá e ver realmente aquilo que já estava registrado e que iria acontecer. Outros casos de morte premonitória, é o caso do Martin Luther King, que também sonhou que ia ser assassinado e foi num comício, né? Essa é uma questão também bem interessante, muito famosa, do Júlio César, né? Quem já assistiu filmes lembra como Júlio César foi assassinado, né, no Senado romano. Ele era imperador, ele foi para o Senado e tinha um complô e acabaram esfaqueando ele. E a Calpurnia, que era a esposa do Júlio César, ela tinha um filho, que era o Brutus, e ela sonha e vê o Brutus também esfaqueando o Júlio César. E conta para ele, mas ele não acredita. Primeiro, ele não acreditou nela, né? E segundo, que deveria acontecer realmente aquilo. E ele acaba indo para o Senado e acaba sendo assassinado. E aí tem aquela frase famosa, né? Até tu, Brutus, né? Que ele fala e tal. Ele fala, até tu, filho meu, porque ele era filho, né? Era o enteado dele. E foi sonhado pela Calpurnia a morte, o assassinato do Júlio César. E nesse livro que eu li, aí o autor diz o seguinte, que nós não temos como saber, né? Ela poderia, como existia um complô para assassinar, ela poderia, durante o sono, ter participado de uma reunião para assassinar ele, ela ter ido lá e visto, porque é possível. Ou ela pode realmente ter visto a cena, porque a cena já estava programada para acontecer, né? São duas situações. E na casa espírita, vejam o seguinte, ó. Por que às vezes a gente adormece e sente sono? Eu vou pegar aqui um trechinho do Livro dos Espíritos, que é a questão 407. Kardec pergunta assim, ó, é necessário o sono completo para a emancipação do espírito? E os espíritos dizem, não, basta que os sentidos entrem em torpor para que o espírito recobre a sua liberdade. Então, basta um simples relaxamento dos nossos sentidos, um descanso do nosso corpo físico, e é possível que a gente realmente adormeça, né? Então, eu digo assim, um pouco... Qual que é o ambiente que nós encontramos numa casa espírita? Então, quando nós chegamos aqui, nós encontramos um ambiente de paz, de boas energias, né? O plano espiritual já está atuando, está trabalhando já, né? Quando nós sentamos aqui nas cadeiras, nós depois vamos para o passe, mas nós já estamos recebendo o passe até quando a gente senta aqui, né? Por isso que muitos não precisam do passe na Câmara. E como eles estão trabalhando, eles sabem da nossa necessidade. Então, às vezes, eles querem direcionar um medicamento para mim, e como meu corpo físico é muito rústico, eu estou atrapalhando. Eu estou pensando em coisas que não tem nada a ver, eu não consigo ajudar eles. Aí eles me dão um passe aqui, eu sinto relaxar e dou uma pescada, adormeço um pouco. E aí eles podem trabalhar, podem me cuidar, tá certo? Então, é possível. Agora, claro que se nós sentimos muito sono, sempre que para um pouquinho, aí eu preciso tomar cuidado, porque pode ser um distúrbio do sono, como existem muitos distúrbios. Às vezes eu não estou dormindo bem à noite, aí eu não consigo ficar acordado durante o dia, né? Então, cada coisa é uma coisa. Mas um cochilinho assim não vai fazer mal, não. Ó, desdobramento. São os sonhos coloridos, nítidos, em vivência real. Narra as minúcias, aquilo que eu comentei que o Divaldo fala. Será que os espíritos influem nos nossos pensamentos, em nossos atos? Né? O Livro dos Espíritos, na questão 459, diz que muito mais do que nós imaginamos. Então, durante o sono, mais ainda eles influem, né? O Divaldo fala da obsessão, ele diz assim, ó, sonhos e obsessão. Adversários utilizam-se deste momento para apavorá-lo, fazendo despertar assustado, criando inibições e, por vezes, insônia. Tem pessoas, às vezes, que não querem dormir, de medo de dormir, né? E nós não precisamos ter tanto receio da obsessão. É preocupante, claro que é, mas o processo obsessivo, ele se dá sempre por sintonia, né? Então, nós precisamos estar na mesma frequência do obsessor.
E se alguém está obsediando alguém, aquele que está obsediando, porque pode o encarnado obsediar o desencarnado também, né? Geralmente, quem obsedia, ele está numa vibração inferior, né? Então, o obsessor, seja encarnado ou desencarnado, ele está numa vibração inferior. Então, para que a gente escape da obsessão, basta que eu mantenha a minha vibração melhor, para que não dê sintonia, não dê liga, né? E eu não seja atormentado, né? Ou não atormente alguém. Então, nós precisamos melhorar a nossa sintonia. E de que forma que a gente faz isso? Nós vamos ver, né? Será que nós podemos saber como foi o nosso sono, interpretar os nossos sonhos? Como que a gente pode saber como foi o sono à noite? De que forma? Verificando como a gente está durante o dia, né? A melhor maneira de saber como eu dormi é como eu estou passando, né? Se eu estou preocupado com algo, se algo está me atormentando, porque o que está me atormentando? Pode ser alguma coisa que aconteceu durante o sono. Verificando como que a gente acorda de manhã, se eu acordo bem ou se toda manhã eu acordo mal, né? Vou dormir, daí não estou legal. Acordamos bem, alegres, felizes, ou acordamos bravos, rabugentos, triste, assustado, deprimido. Então isso é tudo um reflexo do que aconteceu durante o período do sono. Portanto, o estado de espírito em que nós encontramos quando acordamos é o reflexo de onde andamos durante o sono. Por isso, nos preocuparmos com o período de sono. O Divaldo nos diz que nós podemos reprogramar o sonho. Eu não sei se alguém tem aqui um sonho recorrente, daqueles que você fica sempre sonhando, e às vezes sonho assustador. E ele diz o que você deve fazer, né, a experiência dele. Você, ao acordar, você rememora o sonho e muda ele, vai mudando. Só que isso aí é persistência, tem que estar sempre fazendo. Ele diz que num certo momento você começa a sonhar diferente. Isso é a recomendação dele, que ele faz naquele livro Perguntas e Respostas, que tem um capítulo só sobre sonhos. E como que nós podemos nos preparar para o sono? Ó, é aquela receita que sempre nós damos. Claro que para o sono nós precisamos da questão, primeiro, física. Aqui eu vou trazer receitas para a alma. Mas uma coisa muito importante, e que a medicina nos diz, é que antes de dormir, o que se passa assim, durante o sono? A melatonina começa a ser produzida. Quando escurece, então anoiteceu, escureceu, normalmente o meu organismo começa a produzir a melatonina, que é um hormônio que faz eu relaxar e vai me dando sono. E essa melatonina ela só é produzida no escuro. Então eles recomendam muito, qualquer médico que você for, dizer, eu não consigo dormir, eu tenho insônia toda noite. Claro que provavelmente pode ser uma falta de melatonina, que de repente você não produz, aí tem que repor com medicamento, né? Ou você, antes de dormir, por exemplo, coisas que não é recomendado e que atrapalham muito, ficar olhando o celular antes de dormir na cama, vou deitar e fico lá olhando o celular. Ou fico assistindo televisão por causa da tela, né? A tela, a imagem da tela, ou dormir com luz acesa é muito complicado. Tem gente que não consegue dormir com a luz apagada, mas dificulta, porque a produção da melatonina se reduz. Então nós temos que ter esses cuidados normais. Não assistir um filme violento, porque daí você vai ficar com aquilo no teu consciente ali, aquele martelando, filme de violência, filme de sexo explícito, tudo coisa assim. Então o ideal é o quê? Deitou na cama, bem tranquilinho, lê um livro, lê o Evangelho, que é lugar melhor para ler o Evangelho, que antes de dormir uma página do Evangelho, vai se acalmando e aí consegue dormir. Além disso, a oração, é uma recomendação que serve sempre, boa leitura, né? Evitar a agitação próxima à hora do repouso, conexão com o nosso protetor, pedindo que nos acompanhe durante o sono, ter bons pensamentos, sempre o pensamento bom vai permitir com que eu possa ter uma noite melhor de sono. E acima de qualquer coisa, a prática no bem, ter boas atitudes. Porque também não adianta, só antes de dormir, daí eu oro, peço, né, para ter uma boa noite de sono tranquila, mas um pouquinho antes eu estava desejando o mal do meu vizinho, o mal de não sei quem, de não sei quem. Então, quer dizer, eu preciso ter bons pensamentos e ter boas atitudes, né? A prática do bem me auxilia. Seguindo sempre os ensinamentos de Jesus, lógico, né?
Não vai dar tempo da gente ler essas experiências, mas fica como sugestão daí para todos nós, né? Esses capítulos, o 38 do Mensageiros, do livro Mensageiros, onde o André Luiz narra, né, algumas coisas sobre o sono, né, que os mentores tentam, não sei se vocês já conseguiram ler, os mentores tentam nos conduzir durante o sono. Essa aqui também no Missionários, capítulo 8 do Missionários, onde ele fala também sobre as escolas do plano espiritual e que muitas pessoas se matriculam, né, nessas escolas e não conseguem chegar depois para estudar, porque as preocupações são tantas e ela não consegue ir fazer o curso que ela se matriculou. Aqui é uma experiência dele que ele narra no Nosso Lar, que os desencarnados também dormem, também sonham. Então ele conta isso aí no capítulo 36 do Nosso Lar, certo? Fica para depois essas recomendações para vocês. Por fim, né, uma conclusãozinha rápida. O que acontece? Então, quando nós estamos acordados em vigília, as percepções se fazem com o concurso dos órgãos físicos, a gente já viu. Os estímulos exteriores são selecionados pelos nossos sentidos, são transmitidos ao cérebro pelas vias nervosas, e no cérebro físico são gravados para serem reproduzidos pela memória biológica a cada evocação, fica tudo registrado no cérebro físico. E quando nós dormimos, cessam essas atividades, né? O espírito liberto age e sua memória perispiritual registra os fatos sem que esses cheguem ao cérebro físico. Então é o cérebro espiritual que atua. Tudo é percebido diretamente pelo espírito. E por adaptação vibratória, as percepções da alma poderão repercutir no cérebro físico. Quando lembramos, dizemos que sonhamos, mas na verdade sonhamos todo o dia. Ninguém sonhou, né? Aqui todo mundo ficou acordado. Então, para a noite, só para a noite, a gente deseja que todos durmam que nem o Garfield, né? Que o Garfield é um dorminhoco, quando não está comendo lasanha, está dormindo. Então, agradeço muito pela atenção de vocês, agradeço de novo a casa, né? Muito acolhedora sempre, que convida a gente para vir aqui, é muito gostoso vir aqui. Desejo a vocês um bom domingo, uma semana muito gostosa e bons sonos sempre, né? Nós precisamos sempre dormir bem, para acordar bem e viver bem, tá certo? Obrigado. Então vamos agora, já nos preparando para o nosso passe, né? Para aquele momento em que vamos receber as energias restauradoras e levarmos o nosso pensamento ao nosso Pai, a Jesus, nosso querido irmão e amigo, ao nosso anjo da guarda, que permitiu que nós estivéssemos nessa casa. Vamos agradecer à equipe espiritual, sempre tão disposta, sempre tão amável, que aqui comparece para nos trazer aquilo que buscamos, o alimento para a nossa alma. Vamos pedir por todos aqueles que não puderam estar presentes, que recebam em seus lares, em qualquer lugar em que se encontrem, a energia que possa restaurar suas forças físicas, a sua parte emocional, enfim, a proteção divina para os nossos embates do dia a dia, para as nossas lutas. Que tenhamos sempre a paciência, a calma necessária em todos os nossos relacionamentos com as pessoas que nos cercam, que possamos sempre aproveitar muito essa experiência que nos é dada por Deus, dessa encarnação, que possamos tentar a cada dia nos melhorar, a cada dia trabalhar em nós aquilo que ainda não está bom, que possamos seguir sempre a grande mensagem trazida por Jesus, seus ensinamentos de amor, de fraternidade, de tolerância. Que possamos também levar essa mensagem naquilo que nos cabe a cada um, seja de nossa casa, seja no nosso trabalho, seja naqueles contatos que tenhamos. Por vezes somos buscados por amigos, por até desconhecidos que passam por tormentos, e temos sempre, como recebemos de graça
a dádiva trazida pela doutrina espírita, temos a obrigação também de transmitir àqueles que precisam, naquilo que nos couber. Que Deus, que Jesus, que o nosso anjo da guarda permaneçam conosco no dia de hoje e em todos os demais dias. Que assim seja.